Eu tenho ao meu lado Henrique Fontes, ator e um dos autores da notável, extraordinária, espetacular peça Jaci. Essa peça está em cartaz aqui em São Paulo, no Sesc Pinheiros, até o dia 18 de fevereiro. E eu recomendo enfaticamente a todos os navegantes e espectadores do Conversa Fiada. Henrique, o que é o Grupo Carmim que dá origem a Jaci? É um grupo de Natal, né, que está completando 10 anos agora em 2017, e a gente surgiu justamente com essa ideia de pesquisar dramaturgia própria, colher elementos do real, enfim, da vida cotidiana, e fazer relação com tanto ficção como com documentos, fatos verídicos. Por que nasceu em Natal? O que tem de Natal, Rio Grande do Norte, de especial, para poder abrigar esse grupo chamado Carmim, que dá origem a essa peça extraordinária? Olha, bom, geograficamente estávamos lá, né? Eu não sou de Natal, eu sou de Manaus, mas já me considero natalense, estou lá há muitos anos. Como Quitéria Kelly, que é a fundadora do grupo. Que contracena com você, além de Henrique Fontes e Quitéria Kelly, tem também o Pedro Fiuza. Isso. São os três atores. E a Quitéria foi quem fundou o grupo, né? Ela que me convidou, na verdade, à época, com uma peça chamada Pobres de Marré, que partiu de uma pesquisa com moradores de rua. A gente chama de uma comédia de reflexão, né? Porque é um assunto tão duro falar de morador de rua, como vários outros, que a gente decidiu o desafio de fazer uma comédia disso. Entendi. Mas não é aquela comédia de deboche, mas é uma comédia que abre para reflexão. E aí... Jaci não é uma comédia? Não, apesar das pessoas darem muita risada, né? Também. Eu dei muitas. Quem é Jaci? Jaci é uma mulher que quando morreu tinha 90 anos, né? Nascida em Ceará-Mirim. Filha, no estado do Rio Grande do Norte? No estado do Rio Grande do Norte, isso nos idos de 1920. Né? Como é que eu encontrei ela, né? Ela, na verdade, foi... Jaci existiu ou é uma ficção? Ela existiu, de verdade. Existiu. Existiu e temos com esse provar. Nome, qual é o nome dela na peça? O nome dela na peça é Jaci Lisboa Lucena, mas o Jaci é realmente o nome dela. O Lisboa Lucena, não. É ficção. É ficção. Tá. A gente alterou os sobrenomes. A peça, ela surgiu desse encontro com a frasqueira de Jaci. Calma, né? Peraí. Quem encontra uma frasqueira de Jaci? Como é que é isso? Eu encontrei saindo da casa dos meus pais, em 2010, isso. Isso é verdade ou ficção? Isso é verdade. Verdade. Isso é verdade. Eu prometo que tudo que eu for falar hoje é verdade tá aqui. Até porque a gente não entende ficção como o contrário da história. Tá bom. A gente entende ficção como um potencializador disso. Perfeito. Né? Eu dobro a esquina da Avenida Prudente de Moraes e essa frasqueira estava no lixo, junto com o que seriam os restos de um apartamento. Na hora, o que me chamou... É o lixo. O que me chamou a atenção foi... Um ferro velho. Isso. Quase. Ah. Para mim, quase uma instalação de arte, porque tinha muitos papéis voando, tinha uma imagem que era muito sedutora, assim, naquele lixo. E junto disso tinha a frasqueira, né? Essa maleta de mulher, aquelas maletas antigas dos anos 70, né? E ela me chamou a atenção pela beleza do objeto. Eu não sabia o que tinha dentro, eu nem cheguei a abrir. Eu só testei as fechaduras, levei, porque achei, a gente de teatro acaba encontrando as coisas no lixo e isso acaba virando elemento de cena, acaba virando, né? Quando eu cheguei na sala de ensaio, encontrei Quitéria, a atriz, mostrei para ela a frasqueira, a gente abriu. Dentro tinha vários pertences pessoais de Jaci. Estojos de maquiagem, né? Espelhinho, pó compacto, um lenço, cartões do supermercado, de banco, recibos de correio, né? Uns recibos misteriosos que a gente não sabe exatamente o que ela enviava para um irmão dela, que depois a gente descobriu ela enviava. Então, assim, a gente percebeu ali que aquilo não deveria ter ido para o lixo. De cara, né? Não se sabia na hora por quê, achava-se que, enfim, ela tinha morrido sozinha e alguém desocupou o apartamento. Mas, com o tempo, a gente descobriu que foi realmente
por engano. Essa frasqueira, após a morte de Jaci, tinha sido separada pela cuidadora dela, que cuidou os últimos 20 anos da vida dela, para que fosse junto com os outros pertences para a família. Só que ela contratou uma pessoa para limpar o apartamento. Como estava embalado num saco de lixo, ela pensou que era lixo e mandou para a rua. E através desses objetos, desses pequenos objetos, vocês tomaram a deliberação de investigar quem era essa mulher e dessa investigação vocês construíram a peça Jaci. Isso. Inicialmente a gente não quis investigar. A gente teve um certo medo. Na verdade, é mais um respeito extremo por aquilo, né? Aqueles objetos que eram tão pessoais. Claro. A gente achava assim, nossa, a vida dela está aqui, o que a gente vai fazer é preservar isso. Chegamos até a procurar depois o apartamento, já não tinha mais ninguém lá, então passamos 1 ano e meio criando uma ficção, na verdade, a partir desses indícios. Isso dentro do grupo Carmim? Carmim, isso, já era a pesquisa do grupo. É um grupo independente ou ligado à Universidade Federal do Rio Grande do Norte? É independente. Independente. Ele não tem ligação com nenhum órgão, nem um mecanismo, não. E a partir, enfim, de alguns experimentos abertos, a gente percebeu que aquilo não tinha a potência e não traduzia o que era aquele achado. Porque o achado da frasqueira denuncia várias coisas, né? Denuncia, para dizer o mínimo, o abandono da memória ou o abandono do idoso, se você parar para pensar, né? A história de vida de uma pessoa. Claro. E outras várias coisas. Então, foi aí que a gente decidiu ir atrás e investigar. E, para nossa surpresa, a gente encontra uma vida extraordinária que você viu na peça. Eu não que posso todos contar. Verão. Eu espero. Não posso contar muito para não ser, né, estraga prazeres, dar spoiler, mas o que eu posso dizer é que a vida dela atravessa aí 9 décadas, passando por uma Natal que tinha 50 mil habitantes até uma Natal de mais de 1 milhão de habitantes. Mas não é uma peça sobre Natal. Não. Não é apenas uma peça sobre a velhice. Não também. Não é uma peça sobre o abandono dos velhos. Não. Também não é a biografia da Jaci apenas. Acho que não. Não. O que é Jaci? Eu acho que todas essas camadas que você falou estão na peça, né? A gente, trabalhando nessa pesquisa do teatro documental, a gente criou esses documentos, esses que você falou, são documentos que atravessam a peça, assim como a questão política também. Sim, porque Jaci se muda de Natal, vai para o Rio de Janeiro, Isso. se torna funcionária pública, é testemunha do golpe militar de 1964. No epicentro no da ditadura. epicentro do regime militar. Isso. E tem um episódio que eu acho muito interessante, que você podia resumir para nós aqui, Henrique. Ela tem uma relação amorosa com um oficial americano que serviu em Natal durante a guerra. Isso. Como é que ele se chama? Harry. Harry. Qual é o papel do Harry nessa narrativa? Na década de 40, né, na Segunda Guerra Mundial, Natal virou esse ponto estratégico de decolagem. Claro. Né? Os aviões vinham dos Estados Unidos para ir para a Europa, abasteciam em Natal. Você imagina que a cidade na época tinha 50 mil habitantes, recebeu durante 2 anos 80 mil oficiais americanos. Então, não precisa dizer que... Foi uma invasão. Aquilo foi uma invasão, para dizer o mínimo, né? E um desses foi o Capitão Harry, era um dos capitães, né, de algum regimento aeronáutico, e Jaci o conheceu num dos famosos bailes que na época tinha, no Aeroclube. Ali eles tiveram, enfim, um breve romance na época da Segunda Guerra. Durou muito pouco tempo, porque também já era o final da guerra. Ele voltou para os Estados Unidos, ela continuou em Natal, depois foi para o Rio de Janeiro. E, curiosamente, a gente fala isso na peça, depois de 20 anos eles se reencontram. No Rio. No Rio de Janeiro, já na época da ditadura regime militar. Exatamente. E o capitão começa a vir sistematicamente ao Rio de Janeiro. Então, E a manter essa antiga relação afetuosa com ela, amorosa. sim, até a fazer um casamento, enfim, secreto, né? Um casamento muito ali entre eles, uma cerimônia entre eles. Eles passaram a viver um tempo como Mas então casal. ele era bígamo?
Aí eu não posso dizer, Tá bom, não sei. tá bom. Talvez ele tenha realmente essa família lá nos Estados Unidos, ou Sei. teve, né? Enfim. Tá. Vocês estavam pesquisando os objetos encontrados na maleta pessoal de uma senhora que morreu aos 90 anos. Tentaram construir uma ficção em cima disso, mas não gostaram. O que fez com que vocês decidissem construir uma peça como essa, que é uma combinação de ficção com realidade na reconstrução da vida da Jaci a partir de pequenos objetos? Qual foi o estalo? Acho que o estalo se deu em 2011, quando eu fui para o Festival Santiago a Mil, no Chile, e vi a obra da Lola Arias, que é um dos expoentes do teatro documentário, né? O que seria chamado recentemente esse teatro documentário, que é mais antigo, né? Ele vem desde Piscator, não é nada muito novo, passando por Brecht e tal. Mas me chamou muito a atenção porque ela relata exatamente sobre a ditadura na Argentina e ela cria uma peça chamada Mi Vida Después. E essa peça, ela, a partir da relação de pais e filhos, os pais que viveram a ditadura e os filhos que vieram depois, ela traça um panorama da ditadura na Argentina. Então isso me chamou muita atenção, porque ali ela fazia justamente essa dualidade, ficção, fato real. E vocês partem dos pequenos objetos, dos pequenos pertences encontrados num lixo, num ferro velho. E daí vocês constroem a história da Jaci, que é a história do Brasil. Estou delirando ou estou indo... Não, eu acho que é, então é bem pretensioso, mas foi isso mesmo. Eu vou que a gente ler para quis fazer. você, eu acho, viu, Henrique, se você for um leitor apaixonado, como eu modestamente sou, do Walter Benjamin, essa peça é ainda mais significativa. Então, o Benjamin trata da relevância das pequenas coisas, das minúcias. Diz ele, 2 grãos de trigo contam a completa essência do judaísmo. O tamanho de um objeto é inversamente proporcional à sua significância. Inversamente proporcional. E o que se chama de progresso é uma tempestade. Isso. O que você me diria sobre essas citações do Walter Benjamin? Eu acho incrível como você acha que consegue aí pincelar do Benjamin muito do que traduz a peça pra gente, né? Eu acho, inclusive uma parte daí... Os pequenos objetos, 2 grãos de trigo, uma conta de supermercado, uma prótese, não é? Isso, um espelhinho, uma foto ou outra. É isso, e dá para falar também que a partir desse micro-universo aí, dessa pequena frasqueira, se desenha uma vida que não é só a vida dela, né? A gente se identifica também para além... É a essência do judaísmo. Talvez. Ou do brasilianismo, digamos. Ou do brasilianismo, ou da vida contemporânea tão descartável, né? Porque a gente acaba não olhando essas pequenas coisas porque elas passam a ser descartáveis, né? Um elemento decisivo na construção da teoria da história do Walter Benjamin, ele contém, ele faz a partir de um quadro do Paul Klee chamado Ângelos Novos. Isso. E esse quadro vocês exibem na peça. Isso, a gente fala sobre... O que vocês querem dizer com a exibição desse quadro que faz parte central do pensamento do Walter Benjamin? O Benjamin, ele, a partir da observação desse quadro, que é um anjo, né, que tem um rosto voltado para o passado, ele anuncia aí um conceito de história que para a gente é muito caro, né? Que a história não é uma cadência de acontecimentos, mas sim uma catástrofe única. E essa catástrofe única, ela acumula aí pequenas ruínas que são espalhadas
né? Ou descartadas, como queiramos. E é isso talvez que construa a nossa história. Né? É um pouco até trágico. Deixa eu ler para né? você o que eu retirei aqui desses ensaios do Benjamin. O Ângelus Novus olha a tempestade o impele para o futuro, que é para onde suas costas viram. Ele está virando para o futuro. Isso. Enquanto o monte de ferro velho, diante dele, se empilha em direção ao céu. Eu não vou contar o fim dessa peça, mas eu acho que o Walter Benjamin, se fosse vivo, ele ia bater palmas e dizer bravo, bravo, bravo. Nossa, que honra! Mas a gente tenta exatamente traduzir essa imagem com Até a imagem que ponto que a gente vocês cria. leram Benjamin? A gente, na verdade, foi muito conduzido pelo Pablo Capistrano, né? Que é do grupo, é um filósofo do Rio Grande do Norte, que é um dos autores da peça, né? Ele escreveu junto com Iracema Macedo, outra filósofa, também do Rio Grande do Norte. E Então quem são os autores da Jaci? Jaci é feita a muitas mãos, né? Eu estou assumindo a direção, mas eu de forma alguma sou aquele diretor autocrata que é quem manda tudo e que comanda cada movimento. Não. Até porque o trabalho de teatro de grupo a gente nunca pensa assim. A gente pensa muito na construção colaborativa. E o Pablo Capistrano e a Iracema Macedo entraram nesse processo da mesma forma. Eles começaram, a partir do impacto que a frasqueira e a história de Jaci foi tendo na vida deles, eles começaram a escrever e trazendo esse material e coisas que a gente ia descobrindo. Eu e o Pablo acabamos dando formato teatral para isso, né? Construindo a dramaturgia Tá. a partir desses textos. O Pablo tem treinamento, tem vocação teatral também? O Pablo tem um passado no teatro porque os pais dele foram atores. Então ele nasceu meio que nas coxias do teatro. Tá ótimo. Só que só retomou esse caminho com Jaci. Entendi. Então Jaci também teve essa função na vida dele de trazer ele de volta para o teatro. Após o espetáculo a que eu assisti lá no Sesc Pinheiros, você próprio fala que estão trabalhando numa outra peça desse mesmo estilo, a partir de um trabalho do Pablo Capistrano sobre a invenção do Nordeste. Isso. O que é isso? Eu e o Pablo estamos trabalhando nessa dramaturgia a partir de um livro que tem o mesmo nome, A Invenção do Nordeste, que é do Durval Muniz Albuquerque Júnior. Né? É um pesquisador que é paraibano, mas é radicado no Rio Grande do Norte, ele é professor da UFRN. E o Durval, ele faz uma coisa muito interessante, é que ele faz um relato histórico disso que ele chama a invenção do Nordeste, essa criação desse mito nordestino, né? Esse estereótipo que é criado a partir de, enfim, indícios da própria literatura. Por isso que o nome do livro completo é A Invenção do Nordeste e Outras Artes, porque ele vai na literatura de Euclides da Cunha, Raquel de Queiroz, né? Graciliano Ramos, e vê como o Nordeste foi sendo retratado. Gilberto Freire, ele também fala. E aí, obviamente, de forma alguma questionamos a importância e o mérito dessas pesquisas e desses relatos literários. Mas eles acabaram criando uma espécie de dogma, não externo, eu digo muito interno. Acho que o próprio povo nordestino refletiu isso, de dizer que a nossa identidade é aquela. Qual seria? Essa de um sertanejo específico, de uma região, de uma época. E que o Nordeste talvez se traduzisse como esse atraso, como essa época, como esse tipo. Tô vendo a catástrofe. Benjaminiana, eu começo a perceber um desastre. O que a gente tem levantado são justamente esses indícios de que Nordeste não é, obviamente, só esse sertão, esse retrato dessa época, e que a gente não tem uma identidade, mas várias identidades, né? Não se pode dizer que o Nordeste... nós somos 9 estados, com cada um com uma diversidade cultural gigante, né?
Mas não estraga o prazer de quem vai ver. Quando vocês acham que começam a encenar isso? Olha, a gente está ensaiando, inclusive aqui em São Paulo. Estão ensaiando já? Estamos, o Sesc Pinheiros foi super gentil, cedeu sala para a gente ensaiar. Estamos sem financiamento, a gente está se financiando por enquanto. Tá. Então, sugiro que vocês peçam a um pernambucano ilustre o ministro da Cultura, Roberto Freire. Pode ser. Ou o ministro da Educação, né? O Mendonça. Ou Mendonça, outro pernambucano. Pessoas também. sensíveis à arte. Pode e à falar cultura. também com Alexandre Frota, que é um assessor importante. Talvez. Henrique Fontes, foi um grande prazer. Muito obrigado. Eu que agradeço.